Amigas e amigos, este quebra-pau no PSDB precisa ser acompanhado com muita atenção, com lupa de precisão. Onde esta guerra de facções vai dar, ainda é um grande ponto de interrogação. Como eles vão resolver isso? Isso é importante, inclusive, para definir do outro lado, na resistência democrática, patriótica, os passos que poderão ser dados. Porque é uma guerra realmente sem limites, sem escrúpulos. Lançaram aí um bombeiro, o governador paulista Geraldo Alckmin, que tentou apaziguar, não é por aqui, também não é por ali, e ficou esse imbróglio aí, essa confusão, e quebrou o pau exatamente aí, neste ponto, quando eles tentaram conciliar as coisas, as facções. O Alckmin diz que já tem uma conversa reservada com o presidente golpista Michel Temer no sábado. O Grupo Globo abriu fogo contra esta tentativa aí de conciliação. Está aí alguns dados, tem esse documento, por exemplo, que eles lançaram chamado Gente em Primeiro Lugar, o Brasil que Queremos, que foi como jogar gasolina na fogueira. O Grupo Globo saiu aí com o Merval Pereira, que é o porta-voz dos Marinhos, a coluna dele hoje dizendo que o PSDB decididamente perdeu o rumo. Esse é o título da coluna dele. Ele diz que é inexplicável que se lance um projeto de programa para as eleições de 2018, quando o partido está em fase de transição na sua direção. Não é bem em fase de transição, é guerra de facção, isso tem um outro nome. O Globo também faz um editorial nesta linha, dizendo que diz aqui por uma trapaça do tempo, o partido que surgiu do PMDB há 29 anos, numa reação à falta de ética na política, reencontraria o mesmo PMDB na aliança para sustentar Temer no impeachment de Dilma, e parte dele se deixaria contaminar por aquele mesmo mal. Ele estava se referindo aqui à facção que aderiu aí ao Temer, sobretudo ao Aécio Neves. Aí o editorial diz: ajudar o vice-presidente a governar foi, e é certo, aderir a práticas do quadrilhão, esses adjetivos, do PMDB, como aconteceu com Aécio Neves e outros, não. Porque a lógica dos tucanos é um negócio mais sofisticado. Eles não são assim descaradamente igual essa trupe aí do PMDB, que mete a mão onde podem. Onde eles têm condições de meter a mão, eles metem a mão. Eles querem uma coisa mais sofisticada, como fez a era Fernando Henrique Cardoso. Aí diz aqui o editorial: a história, ou pelo menos os propósitos tucanos originais, não comportam traficâncias como os donos da JBS com empreiteiros ou quaisquer outros empresários. É isso, O negócio deles é um esquema mais sofisticado, esquema da privataria, da evasão de divisas e tal. O Grupo Globo não é brincadeira, Eu tenho falado aqui que é um esquema, montado aí ao longo da história, montado pela ditadura militar, que tinha antecedentes, Aí diz aqui o editorial ainda: Alckmin, ele próprio alvo de pedido de abertura de inquérito ao STJ sobre recebimento de dinheiro por fora da Odebrecht, é uma esperança de saída pelo centro num cenário eleitoral que tende a se radicalizar pelos extremos, o que é ruim para o país. Aqui é uma tentativa de dizer a saída pelo centro, mas não com o Alckmin. Isso aqui, as entrelinhas quer dizer isso. Mais abaixo diz: mas o partido precisa evitar repetir tibiezas. Não deveria, por exemplo, defender mais flexibilização na reforma da Previdência já atenuada. É aí que está o X da questão deles. Aí prossegue: porque isso vai contra seu passado de contribuições importantes dadas à responsabilidade fiscal, conceito crucial para o Brasil. O equilíbrio fiscal, que eu já comentei aqui, ainda há tempo, porém, para os tucanos se ajustarem à realidade do golpe, que ele quer dizer aqui. Porque o PSDB é a reserva política deles, da direita. Eles investiram pesado no PSDB. Esse documento é muito revelador nesse sentido. Aliás, começa dizendo que ainda hoje o Brasil espera pelo choque de capitalismo proposto por Mário Covas em 1989. O choque de capitalismo. Eu vou ler aqui o que o Covas falou no dia 28 de junho daquele ano de 89, quando ele foi lançado como candidato a presidente, nas eleições de 89, que ele disse aqui, abre aspas: basta de tanto subsídio, de tantos incentivos, de tantos privilégios sem justificativas ou utilidade comprovadas. Basta de empreguismo, basta de cartórios, basta de tanta proteção a atividades econômicas já amadurecida. Foi o discurso que ficou famoso na boca do Collor de Mello, do Fernando Collor de Mello, que foi aí uma tentativa dos tucanos. Os tucanos não surgiram
com esse objetivo que diz aqui o editorial do Globo. Isso é claramente aí uma maquiagem que eles fazem, né? Os tucanos nasceram para ser um partido de direita, para tentar assumir o projeto neoliberal. Tinha ali as contradições deles, o próprio Covas, né, no começo, e depois, mais na frente também, ele manifestou divergências com uma tentativa de radicalizar já naquele período o projeto neoliberal, né? Mas eles assumiram esse discurso do caçador de Marajá, né, que o Collor que inventou isso, inventaram para ele os marqueteiros aí da Globo, né, no Grupo Globo, né, que inventaram esse negócio de caçador de Marajás, que volta agora, está, aliás, nesse programa aí, nesse documento, que diz aí que o PSDB defende que o governo federal adote a meritocracia no funcionalismo público e combata o aparelhamento político partidário. Agora, como é que eles querem aparelhar? Era como aparelharam na época do Fernando Henrique Cardoso, do projeto neoliberal? Com economistas ligados a banqueiros, ficaram todos ricos? É este aparelhamento que eles querem. Nada desse negócio de aparelhamento partidário, que é aí é uma corruptela. Eles se utilizam muito disso, ou seja, corrompe a origem do termo, né, da formulação, para fazer manipulação política ideológica, propaganda política ideológica. É isso. Ou é na linguagem deles, ou é aparelhamento partidário, político partidário, ou aparelhamento da bufunfa, do mundo do dinheiro, essa turma aí que sabe muito bem se virar, né, enfronhada aí no submundo do sistema financeiro, da lavagem de dinheiro, tudo isso que a gente sabe aqui da privataria e etc. É esse aparelhamento que eles querem quando eles combatem um aparelhamento político partidário. Aí dizem que o Estado gigante e governos ineficientes oprimem o Brasil da cidadania. Né? O que não oprime o Brasil da cidadania é a banqueirada, né? A turma da bufunfa, essa turma aí, os escravagistas, enfim, né? Aí prossegue: o capitalismo de compadrio tem que acabar. Isso aqui é o discurso para outra facção, né? Dizendo que a concessão de subsídios, renúncias fiscais, desonerações e benefícios tributários requer regras, objetivos e metas claras, transparentes e amplamente debatidas com a sociedade. Se eles fizerem isso aqui, acaba com o capitalismo brasileiro. Isso aqui é claramente mentira, demagogia. E o documento tem muito disso, né? Além da dubiedade, estado musculoso que eles chamam, né? Não é nem forte nem fraco, é musculoso. É mais uma corruptela. Tanto é que a ala mais radical dos neoliberais do PSDB, né, abriram, foi Helena Landau, o Gustavo Franco, essa turma aí, acho que o Gustavo Franco já saiu do PSDB, mas esses neoliberais radicais, né, abriram fogo nessa questão. O documento também vai aí nessa linha da politicagem rasteira, né, do submundo, da Lava Jato, quando fala dos governos do PT, né, diz que os governos do PT, né, acabaram com o legado, né, que o legado dos tucanos, né, o legado dos neoliberais, do neoliberalismo, né, acabou com o legado e os privilégios, a farra, né, que eles fizeram aí durante os anos, Fernando Henrique Cardoso, dizendo que esse legado foi exaurido pelo populismo. Quando se trata de defender o povo, políticas do povo, eles chamam de populismo. Pelo populismo e pela irresponsabilidade dos governos petistas que terminaram afundando o país na mais profunda e longa recessão da história. Isso aqui, propaganda ideológica, manipulação, porque a recessão começou quando eles deflagraram a marcha golpista em meados de 2013. Foi ali que começou o processo que fez o país submergir, mergulhar na recessão. Né? E é esse linguajar dúbio, né? Porque o centro da politicagem dos golpistas, desse Grupo Globo, sobretudo, não está aí, nesses embrólios. Aí a ala do golpista Michel Temer puxa o PSDB para lá e a ala do Grupo Globo puxa para o lado de cá. Né? E aí o centro deles não é o PSDB, o centro político, é a Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato. Essa questão que eu comentei aqui no vídeo passado, que eles entraram de sola na politicagem, né, no jogo eleitoral de 2018, continuam hoje, né, com aí o Renan Calheiros, por exemplo, se manifestou contra, né, se pronunciou sobre a politicagem deles lá, aquela baixaria que eles fizeram lá no Rio de Janeiro. Aliás, no Rio de Janeiro, patrocinado, eles estavam lá a serviço do Grupo Globo. Um detalhe importante para a gente observar. Esse Carlos
Fernando dos Santos Lima, esse charlatão da institucionalidade, esse pregador de autoajuda, charlatão, na verdade, ele escreveu lá, respondendo ao Renan Calheiros, escreveu no perfil do Facebook dele: creio que o senador está com receio de perder o foro. Isso é provocação, ameaça. Aí quando eu falo, é isso, né? A prova vem logo em seguida. E eles vão criando todo um sistema para proteger esses boquirrotos da Lava Jato, porque é por aí que eles vão fazer a transição. Eu falei disso aqui. Tem aqui, aí, por exemplo, esse caso do arquivamento, por unanimidade, de uma representação instaurada, está no jornal Estado de São Paulo de hoje, instaurada para apurar suposto ganho comercial com palestra do procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. O Conselho aí de Justiça, essa história que eu falei aqui, os conselhos, associações se protegendo, se acompliciando, né? E aí ele sai aí fazendo propaganda disso, né? Como, não, eu sou santo, viu aí, ó, acabei de ser absolvido. Absolvido porque é igual o Grupo Globo, né? Eles mesmos se investigam, né? É uma vergonha, né? Existe também aí, nesse sentido, né? Podem anotar aí e me cobrar depois, que é esse depoimento aí do Rodrigo Tacla Duran. O escândalo que eles vão fazer, eles ou vão omitir, simplesmente não vão noticiar, né, ou vão tentar desqualificar, como fez o Sérgio Moro, esse advogado aí que denunciou as falcatruas, as negociatas do Sérgio Moro, né, lá da indústria da delação premiada, que ele vai depor amanhã, dia 30, né, na quinta-feira, 30 de novembro de 2017, vai depor na CPI aí da JBS, do caso JBS, que vai apurar essa grande patifaria que eles fizeram, e o espectro da Operação Lava Jato com Rodrigo Janot, Grupo Globo, etc. Ele vai apresentar documentos com perícias que ele mandou fazer na Espanha, tudo mais, né? Promete ser um bom depoimento. Agora, ou a mídia vai omitir, a direita, né? Vai omitir a mídia, a direita, sinal de igualdade, né? Ou vai omitir, ou vai procurar desqualificar, e etc. Né? Que a gente sabe, como fez o Sérgio Moro, que ao tomar conhecimento, né, das denúncias do Tacla Duran, ao invés de responder às denúncias, atacou o Tacla Duran, né, dizendo que ele nem deveria ser ouvido, levado em consideração, que é um foragido da justiça. Então, típico, né? Típico, dissimulado, né, malandro. Gente, essa malandragem toda que eu venho falando aqui desse sistema aí, né, desses setores corrompidos do judiciário. Tem um outro exemplo que ilustra isso que eu estou falando aqui, que é essa história lá do Conselho Nacional de Justiça, que reabriu o caso lá daqueles juízes do Rio de Janeiro. O caso tinha sido arquivado, eles reabriram. Estou citando isso aqui para fazer exatamente o esclarecimento do porquê que essa facção do golpe ligado ao Grupo Globo faz de tudo para preservar a turma da Operação Lava Jato, que é o partido político deles, né, dessa facção aí. Que eles dizem, reabriram agora, coincidentemente, o caso tinha sido arquivado em 2016, reabriram agora. Por quê? Para fazer, né, exatamente proselitismo, né, politicagem, malandragem, é o submundo aí, né? Que eles dizem o seguinte, que ao participar, esses juízes, né, ao participarem de um ato lá contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, eles assumiram política partidária. Ou seja, ser a favor do impeachment não é fazer política partidária, ser contra é. Olha aí como são as coisas. Quando eu digo que é politicagem, que é sujeira, que é submundo, esse é um exemplo. Estou citando para dizer que os exemplos estão por aí, é só a gente pegar, né? São vários deles. Esse é muito explícito. Ou seja, ser contra o impeachment é assumir uma posição partidária. Ser a favor do impeachment, que eles fazem, o que eles mais fazem aí é assumir posição partidária, todo o espectro da Operação Lava Jato, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, como o Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso, né? E aí não. E o Gilmar Mendes, da outra facção também, né? Assumindo claramente uma posição partidária, mas para a gente entender, quando eu falo aqui que tem o submundo, que eles são do submundo da politicagem, né, esses exemplos aqui comprovam isso. Muito obrigado pela atenção, divulga o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.